Urgente. Não é mais uma teoria, não é exagero, e não é apenas mais uma dessas histórias que você escuta e esquece minutos depois. Algo foi revelado, algo que Padre Pio viu, algo que ele disse que aconteceria. E agora, tudo indica que será na Páscoa de 2025. Você está prestes a ouvir palavras que talvez mudem a maneira como você vê a sua fé, sua vida e o tempo que nos resta. Isso que vou te contar foi mantido em segredo por anos, mas agora, como um eco distante que volta mais forte, as palavras do santo ressurgem com um peso que arrepia a alma. Algo está vindo, algo que não será como antes. E quem não estiver preparado vai sentir. O aviso não veio como uma profecia gritante, ele veio como sussurro. Como aqueles ventos frios que invadem a casa no meio da madrugada, fazendo você se encolher, olhar para os lados e sentir que tem algo ou alguém. Padre Pio disse: o tempo da falsa paz terminará quando o cordeiro for entregue sem lágrimas. Na época ninguém entendeu, mas agora os sinais estão por todo lado. O mundo mudou. A fé foi sendo deixada para depois. O respeito pelo sagrado virou piada. E a verdade está sendo escondida a cada nova mentira embalada com doçura. Mas quem sente, sabe. Algo não está certo. Essa Páscoa será marcada, não pelo chocolate, nem pelas celebrações. Será marcada pelo silêncio que precede a tormenta. Por isso, você precisa ouvir até o fim, precisa abrir os olhos e o coração. Não importa o quanto você tenha se afastado, não importa se você sente que errou demais. Ainda dá tempo, mas é pouco, muito pouco. Porque o que Padre Pio deixou não é apenas um aviso, é um chamado, um grito abafado pelo tempo, mas que agora ecoa como trovão na alma daqueles que ainda conseguem sentir o divino. No primeiro comentário estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. Você que está ouvindo, talvez já tenha sentido aquela sensação de que as coisas estão acelerando, que os dias passam mais rápidos, que o coração anda inquieto. Isso não é só cansaço, isso é espiritual. É o tempo apertando o laço do destino, e poucos estão percebendo. A maioria segue dormindo, anestesiada pela rotina, pelas distrações, pelas promessas vazias dos homens. Mas quem tem fé, sente. A alma inquieta não mente. E Padre Pio já sabia. Ele viu isso antes de nós. Ele chorou por isso antes de nós. E ele avisou: mas só agora estão ouvindo. Mulheres de fé, mães, avós, filhas que rezam no silêncio da noite. Vocês, que tantas vezes seguraram a família com oração e lágrimas, saibam. Vocês são a última fortaleza. Padre Pio dizia que a oração da mulher tem poder de mover o céu quando feita com o coração rasgado. E essa Páscoa, vocês precisarão estar firmes, porque o inimigo não vem com chifres. Ele vem com promessas doces, vem com aparência de luz, mas por dentro está podre. E quem não estiver em oração será enganado. Você não está ouvindo isso por acaso. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas noites olhou para o teto pedindo uma resposta? Talvez essa seja ela. Talvez isso que você está ouvindo agora seja o sinal que você tanto pediu. Porque o céu fala de formas que o mundo não entende. E se você está aqui, é porque Deus quer que você saiba. Ainda há salvação, mas ela começa dentro de você. Não adianta esperar mudança lá fora. A mudança precisa nascer onde ninguém vê e crescer em silêncio, como crescem as coisas eternas. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio, que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades,
Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. O Papa não vai te contar isso, os jornais também não, e nem as igrejas modernas que suavizam a verdade para não incomodar. Mas Padre Pio nunca teve medo de incomodar. Ele era duro porque amava. Ele alertava porque via. Ele sabia que a pior cegueira é a que escolhe não ver. E quando ele disse que muitos se perderiam, achando que estavam salvos, ele falava de hoje. Falava dessa fé diluída, sem cruz, sem sacrifício, sem entrega. Fé que só serve quando tudo está bem, mas que abandona quando dói. Você, que reza sozinha no seu quarto, que já chorou em silêncio para que ninguém visse, que se pergunta se ainda há esperança para este mundo. Sim, há, mas ela não virá do que é humano, virá do que é eterno. E o eterno só fala com quem está disposto a escutar. Escutar com o coração quebrado, com os joelhos feridos, com o espírito entregue. E Padre Pio disse que os humildes reconheceriam o tempo e saberiam o que fazer. O problema é que os orgulhosos estão em todos os lugares, até mesmo no altar. Padre Pio teve visões, não uma, várias, algumas tão fortes que ele ficava dias sem dormir. Certa vez ele disse: vi a terra se abrindo em silêncio e dela saíam vozes como suspiros de almas esquecidas. Isso foi anotado por um dos monges próximos a ele, mas nunca foi divulgado. Agora, essas anotações chegaram às mãos certas e foram organizadas num conteúdo que não era para todos, mas que agora precisa ser revelado, porque não dá mais para fingir que está tudo bem. Não dá mais para seguir ignorando os sinais. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você já reparou como as igrejas estão vazias? Como as orações se tornaram automáticas? Como os filhos não respeitam mais os pais? Isso não é acaso. Isso foi previsto. Está tudo escrito. Mas ninguém lê. E se lê não entende, porque entender exige alma limpa. E uma alma limpa só nasce no fogo da renúncia. Padre Pio renunciou tudo, e por isso ele via o que os outros não viam. Ele ouvia vozes que vinham do alto, e elas não diziam coisas bonitas, diziam verdades, e as verdades machucam, mas libertam. As mulheres que carregam o terço nas mãos, que ainda dobram os joelhos apesar das dores, que enfrentam a vida sem reclamar demais, são essas que manterão a fé viva quando tudo desmoronar. E não é uma metáfora. O desmoronamento será real. Não será fogo, nem terremoto. Será espiritual, um silêncio que vai gritar, um vazio que vai engolir o sentido das coisas. E nessa hora, quem não estiver firme vai se perder. Como folhas ao vento. Por isso, ouça, com atenção. Por quê? O tempo está acabando. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você sente que algo mudou no ar? Que os dias parecem mais pesados, as noites mais longas e os sorrisos mais forçados? Você não está imaginando coisas. Isso tem nome. É o início do tempo do engano. A dor que você carrega não é só sua. É um reflexo do que o mundo está se tornando. Padre Pio previu isso. E mesmo tendo vivido em outro século, ele falou de agora, de você, de nós, dessa geração que caminha distraída rumo ao abismo. E o mais cruel é que a maioria vai, sorrindo, sem saber o que os espera no fim do caminho. O problema é que muitos só acreditam quando já é tarde demais, quando a perda já aconteceu, quando o mal já entrou, quando a dor já destruiu tudo. Mas você ainda tem tempo. Pouco, mas tem, e o que fizer agora será decisivo. Não para mudar o mundo todo,
mas para mudar o seu mundo, a sua alma, a sua eternidade. Por isso você precisa continuar aqui, precisa ouvir até o fim, porque o que será revelado a seguir pode ser exatamente o que você precisava para despertar. Antes do caos final, Padre Pio dizia que a maior vitória do mal seria convencer as pessoas de que ele não existe. E é isso que está acontecendo. Você vê? A maldade virou normal. O pecado virou moda. A mentira se disfarça de bondade. E a verdade, essa foi cancelada. E quem ousa falar dela é ridicularizado. Mas há um remanescente. Um pequeno grupo de almas que ainda sentem, que ainda oram, que ainda choram pela humanidade. E você é uma dessas. Você não está aqui por acaso. Seu coração foi tocado por algo maior. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita. No poder transformador de Deus. Sabe aquele aperto no peito que você sente às vezes e não sabe de onde vem? Aquele sentimento de que algo ruim está se aproximando, mesmo quando tudo parece calmo? Isso não é ansiedade, isso é sensibilidade espiritual. É o seu espírito tentando te avisar, gritando dentro de você. Mas o mundo está tão barulhento que a maioria não escuta. Padre Pio dizia que nos últimos tempos os corações seriam endurecidos como pedra, mas Deus ainda falaria aos que choram em silêncio. E talvez hoje Ele esteja falando com você. Você lembra da última vez que chorou por dentro sem saber por quê? Talvez tenha sido quando viu uma injustiça, ou quando se sentiu sozinha, mesmo rodeada de gente, ou talvez tenha sido à noite, na cama, quando o silêncio parecia maior do que o quarto. Pois saiba, essas lágrimas não foram à toa. Elas são resposta, elas são sinal. Padre Pio dizia que as lágrimas que ninguém vê são colhidas pelos anjos que preparam os últimos, os escolhidos, os que resistirão ao que virá. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não se engane, a próxima Páscoa não será só uma data, será uma marca espiritual. Padre Pio deixou claro: quando a cruz for vista como peso e não como redenção, o Cordeiro será entregue novamente, mas desta vez não para nos salvar, e sim para julgar. Essas palavras ficaram guardadas por décadas, mas agora elas foram trazidas à luz. E tudo indica que o tempo da justiça se aproxima. A terra já geme, as águas já se revoltam. O céu tem dado sinais, mas muitos estão cegos, preocupados demais com o que é pequeno. A grande ilusão será essa. Parecerá que está tudo bem. As pessoas sorrirão, as famílias farão festas, os religiosos seguirão celebrando, mas dentro muitos estarão vazios. E o Espírito terá se afastado, porque o homem se afastou primeiro. A maior dor dos céus não é ver o pecado, é ver que ninguém mais se importa com o pecado. Não há mais temor, e onde não há temor, não há presença divina. Você consegue sentir essa ausência, aquela sensação de vazio mesmo após a missa? Aquela oração que parece não subir? É isso, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Muitas mulheres que estão ouvindo isso agora já não sentem mais forças. Carregam fardos emocionais pesados demais. Se doaram a todos e foram esquecidas. Foram fortes para todos e nunca tiveram um colo onde desabar. Mas Padre Pio dizia que as lágrimas das mulheres de fé são capazes de romper muralhas espirituais. E você precisa acreditar nisso. Você não está sozinha. E essa dor que ninguém viu, Deus viu e Ele guardou. Porque o tempo da recompensa está vindo. Mas junto dele virá também o tempo do juízo.
Se você soubesse o que Padre Pio viu em suas visões, você não dormiria essa noite. Ele viu casas inteiras desmoronando espiritualmente. Viu famílias sendo divididas por pequenas mentiras. Viu igrejas transformadas em palcos. Viu crianças sendo ensinadas a zombar do sagrado. Viu o caos sorrindo como se fosse progresso. E então ele chorou. Chorou tanto que deixou de comer por dias. Essas visões foram escritas, escondidas e agora reveladas. Porque o que ele viu é o que está começando a acontecer. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Os olhos espirituais estão se fechando. Você já reparou como as pessoas andam frias? Como ninguém mais pergunta: você está bem de verdade? Todos estão ocupados demais, viciados em telas, escravizados pela pressa, e assim o mal se instala, sem barulho, sem resistência. Ele entra quando o coração está distraído, e quando se percebe, já tomou conta. Por isso, se você está ouvindo isso agora, pare, respire, olhe ao seu redor, pergunte-se: será que eu estou acordada? Ou fui anestesiada pelo sistema? Padre Pio alertava que os últimos tempos seriam como um domingo bonito antes de uma tempestade. As pessoas estariam felizes, despreocupadas, até que viesse o golpe. Por isso, ele dizia que a vigilância seria a arma dos santos. Você está vigiando? Você está orando por quem ama? Está jejuando pelos seus filhos? Está pedindo discernimento ao Espírito? Ou está deixando o tempo passar como se tivesse garantias? Não há garantias. O amanhã pertence a Deus, e o hoje pode ser o seu último chamado. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: amém. Eu fui tocado por essa palavra. A fé não é emoção, é decisão. E nos dias que virão, quem decidir ficar em cima do muro será empurrado para o lado errado. Padre Pio dizia que a separação entre os que são de Deus e os que não são será silenciosa, mas definitiva. E os sinais já começaram. Veja os escândalos. Veja as heresias sendo aceitas. Veja a inversão de valores. Tudo está sendo colocado de cabeça para baixo. E quem não tem raiz, cai. Quem não tem verdade, se perde. Quem não tem Deus, será enganado. Você está pronta para o que vem? Está disposta a dizer sim a Deus, mesmo quando todos disserem não? Está disposta a voltar a orar como antes? A jejuar, a se entregar, a pedir perdão? Porque é disso que depende a sua alma, não do dinheiro, não da saúde, não das pessoas, mas da sua posição diante do Eterno. E o tempo de decidir é agora, porque depois será tarde demais. Padre Pio dizia que o mal, quando chega, não avisa. Ele se disfarça, entra pela porta da distração, se instala nas pequenas permissões que damos todos os dias. Começa quando você deixa de rezar uma noite, quando você acha que um pequeno pecado não tem importância, quando você para de sentir remorso. O mal começa no silêncio e se fortalece quando o medo de perder o mundo é maior que o medo de perder a alma. Foi por isso que ele nos deixou alertas claros, mas ignorados. E agora, tudo o que ele viu começa a se desenrolar diante de nós. E poucos enxergam. Quantas vezes você já sentiu um aperto no coração sem explicação? Acordou de madrugada, com a alma inquieta, com um peso invisível? Isso não é apenas ansiedade ou preocupação comum, é espiritual. É o céu tentando falar com você, mas a maioria não escuta. Estão surdos por dentro, vivem como se fossem eternos, mas o fim de todas as coisas já começou. Você consegue sentir isso?
um cansaço diferente, que não passa com o sono, que não alivia com remédio. Porque essa dor não é do corpo, é da alma. Quantas coisas você já perdeu por não ouvir o que seu coração gritava? Quantas decisões erradas por ignorar aquele sussurro interior que dizia, não vai por esse caminho? É disso que Padre Pio falava. Ele dizia que Deus fala no silêncio, mas que o inimigo grita nas distrações. E o mundo hoje é puro barulho, puro espetáculo. E a alma vai sendo sufocada, encolhida, esquecida. Você lembra da última vez que sentiu paz verdadeira? Lembra da última vez que chorou rezando e sentiu como se alguém te abraçasse? Declare, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Essa sensação de abandono que você sente não é invenção. Esse medo de que algo ruim está para acontecer também não é paranoia. É o Espírito Santo tentando te acordar. E se você ignorar, talvez seja tarde demais. Padre Pio dizia que Deus sempre avisa antes do juízo. Sempre. E os avisos estão por todos os lados. A natureza está gritando, o mundo espiritual está em guerra. E os homens dormem. Dormem com os olhos abertos, vivem no automático, perderam o senso do sagrado. Você está percebendo? Não é à toa que você chegou até aqui. Deus te trouxe, talvez pelas mãos da dor, talvez pelo desespero, talvez pela saudade de quando você sentia fé de verdade. Não importa como chegou. O que importa é que agora, aqui, você pode tomar a decisão que salva, ou a que condena. Sim, é pesado, mas a verdade sempre foi. E é por isso que tantos preferem mentiras leves do que verdades profundas. Mas você é diferente. Você sentiu. Você ainda sente. Quando o Padre Pio falava sobre o futuro, ele dizia que os olhos seriam cobertos por véus. As pessoas veriam, mas não enxergariam. Saberiam, mas fingiriam não saber. E quando a verdade batesse à porta, recusariam. Ele viu templos virando shows, famílias destruídas por vaidades, crianças sendo ensinadas a não acreditar em nada. Viu até pastores com aparência de cordeiro, mas com intenção de lobo. E dizia que os mais simples é que perceberiam o engano. Os humildes, aqueles que oram com fé e vivem com temor. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. O que acontecerá na Páscoa de 2025 não será apenas físico, será espiritual. Um véu será rasgado. Muitos perderão o chão, outros perderão a fé. E só os que estiverem preparados entenderão o que está acontecendo. Os outros vão zombar, rir, dizer que é exagero, mas quando tudo vier à tona, o medo será maior que a zombaria. E aí, muitos desejarão ter ouvido esse vídeo até o fim, mas não terão mais tempo. Por isso, eu te imploro, continue, ouça, entenda, se proteja. Não ache que você está protegida só porque reza de vez em quando. Não ache que está tudo certo só porque vai à missa aos domingos. Não ache que já fez o suficiente. Padre Pio dizia que no fim dos tempos, até os escolhidos correriam perigo, porque a tentação não virá com aparência de mal. Ela virá como conforto, como distração, como aquilo que você sempre quis. E se você não tiver discernimento, vai cair. Vai sorrir achando que venceu, quando na verdade terá perdido tudo. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você sente que está sendo observada às vezes? Sente que tem algo ao seu redor, mesmo sem ver ninguém? Isso é espiritual. O mundo invisível está mais presente do que nunca. Anjos e demônios estão em movimento. E a sua casa pode ser o próximo campo de batalha. Por isso, orar não é mais uma opção. É um escudo.
Jejuar não é mais tradição, é proteção. Ler a palavra não é mais um hábito, é sobrevivência. E quem não entender isso vai perecer. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio dizia que as almas mais machucadas seriam também as mais preparadas. Porque quem já passou pelo deserto sabe reconhecer o oásis. Quem já foi traído sabe quem merece confiança. Quem já chorou sozinho entende o valor de um consolo. E você, que passou por tudo isso, está sendo preparada para o tempo final. Mas precisa decidir. Deus não força, Ele convida. E hoje esse vídeo é o convite que pode mudar tudo. Você quer continuar fingindo que está tudo bem ou quer ser salva? Quer manter a aparência de fé ou viver a fé de verdade? Quer seguir como está ou quer encontrar um propósito maior? Essas perguntas não são retóricas, são espirituais. E a resposta precisa vir da sua alma, não da sua mente. Porque a mente vacila, mas a alma, ela sabe. Ela reconhece a voz do Criador, mesmo quando tudo parece escuro. E se sua alma está inquieta agora, é porque Deus está chamando. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Há pessoas sendo marcadas agora, neste exato momento. Não com tinta, mas com promessas espirituais. Uns estão sendo selados com luz, outros com trevas. E você precisa saber de que lado está, porque não haverá meio termo. A divisão será clara e a consequência eterna. Padre Pio disse que muitos clamariam por misericórdia, mas não haveria mais tempo, porque o tempo da misericórdia é agora. O tempo da justiça está vindo. Se você está sentindo algo diferente enquanto ouve isso, não ignore. Esse calafrio, esse aperto no peito, essa vontade de chorar, isso é o céu tentando tocar sua alma. E se você ignorar, a dor pode aumentar, porque quanto mais resistência, maior a queda. Não endureça o coração, não diga, amanhã eu vejo isso, porque o amanhã não é garantido. O que você tem agora é esse momento, essa chance, essa palavra, e talvez ela não volte. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva, Deus é fiel, eu creio. Você ainda está aqui? Então entenda, isso não é coincidência. Nada que vem de Deus é por acaso. A sua permanência aqui é prova de que o Espírito Santo ainda encontra espaço dentro de você, mesmo com todas as dores, mesmo com todas as quedas, mesmo com aquele sentimento de cansaço de tudo. Você permaneceu, e quem permanece será levantado. Padre Pio dizia que as almas que resistem até o fim serão como tochas em meio à escuridão. Mas para brilhar, o pavio precisa queimar. E você tem sentido isso, queimar por dentro. Uma dor que ninguém vê, mas que consome. Quantas noites você chorou sem ter mais lágrimas? Quantos pedidos feitos em silêncio, enquanto todos dormiam? Quantas vezes se perguntou, será que Deus ainda me ouve? Sim, Ele ouve, mas às vezes o silêncio dele não é ausência, é preparação. E você está sendo preparada para tempos que vão exigir uma fé que muitos já perderam. O que virá exigirá mais do que palavras, exigirá raiz, e só sobrevive à tempestade quem está enraizado. Os superficiais serão levados pelo vento do engano. Você consegue lembrar quando tudo começou a mudar? Quando você deixou de sentir aquela paz que vinha depois da oração, quando começou a sentir um vazio mesmo em lugares sagrados. Isso não é problema com você, isso é o mundo espiritual se fechando, é o espírito se afastando de ambientes que o rejeitam. Padre Pio dizia que o espírito não permanece onde não há temor, e o temor virou motivo de piada.
Riem da fé. Riem de quem jejua. Riem de quem ainda acredita que Jesus vai voltar. Mas quem ri agora, chorará depois. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Há um mal invisível sendo espalhado. Ele entra pelas telas, pelas músicas, pelas conversas vazias. Ele se disfarça de liberdade e, aos poucos, mata a sensibilidade da alma. Padre Pio chamava isso de a fumaça que entorpece os sentidos do espírito. E muitos já estão entorpecidos. Vivem como se tudo fosse normal, como se não existisse consequência espiritual para o que se consome, para o que se fala, para o que se permite. E essa ilusão será o veneno mortal da fé. Morna, você sente que está cercada de pessoas, mas ainda assim se sente sozinha? Que ninguém realmente entende a dor que você carrega? É porque nem todos foram chamados. Muitos vivem na superfície, só quem mergulha sente o frio das profundezas. E é você quem tem orado por eles. É você quem tem sustentado sua família espiritualmente. Mesmo cansada, mesmo ignorada, mesmo sem reconhecimento. E é por isso que Deus ainda tem planos com você. Porque Ele usa os fracos, os pequenos, os que choram escondido. Padre Pio dizia: Deus está mais perto de quem é rejeitado pelo mundo. Você tem sido rejeitada? Tem se sentido fora de lugar mesmo entre os que se dizem da fé? Isso é sinal. Sinal de que sua alma está sendo preservada. Sinal de que você está sendo separada. E o que Deus separa, o inferno não toca. Mas é preciso resistir. E você só vai conseguir resistir se entender que essa dor tem propósito, que essa luta tem destino, que essa prova é aviso. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Não ache que as mensagens de Padre Pio eram somente palavras de conforto. Ele foi um profeta. Ele viu o que está por vir. Ele sabia que muitos iriam ignorar os alertas. Ele previa os escândalos dentro da própria igreja. Viu altares sendo profanados. Pastores negociando a fé como se fosse mercadoria. Viu sacramentos sendo tratados como rituais vazios. E dizia que quando a fé se transformasse em formalidade, o céu se calaria. Estamos vivendo esse silêncio, e a maioria nem percebeu. Você sabia que ele chegou a escrever que viria um tempo em que até os sacramentos seriam contaminados, que padres duvidariam do que celebram, que fiéis participariam da missa sem crer na presença real. Ele dizia: verão o cálice sendo levantado, mas o cordeiro não estará mais lá. Isso te assusta? Deveria, porque se isso já está acontecendo, é sinal de que o tempo que resta é mínimo. A Páscoa de 2025 pode ser mais do que uma data, pode ser um divisor, pode ser um marco, e você precisa estar preparada. Você já sentiu que está no meio de uma guerra mesmo sem ver armas? Essa guerra é espiritual. E os alvos são os filhos, os lares, as mulheres que ainda sustentam a fé no meio da destruição. Você está nessa linha de frente. Por isso, o cansaço. Por isso, o peso. Mas Deus não deixará você sozinha. Ele está te fortalecendo agora, através dessa palavra. Ele está te chamando de volta. Está te pedindo para não se perder como tantos outros. Para resistir até o fim. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Se você ouviu tudo até aqui, algo em você ainda brilha, mesmo com a dor, mesmo com o medo, mesmo com o desânimo. E é esse brilho que Deus vai usar. É essa pequena chama que Ele vai soprar para reacender o fogo. Mas é preciso vigilância, é preciso sair do comodismo.
O que vem exigirá posicionamento. Você será testada, sua fé será provada. E quem não tiver raiz, vai cair. E cairá achando que está firme. Esse é o perigo. Padre Pio escreveu certa vez: o demônio entrará na casa dos justos como vento suave, e só será percebido quando tudo já estiver no chão. Isso é sério, e está acontecendo. Quantas famílias foram destruídas sem um grito, sem briga? Tudo começou com distração, depois com distanciamento, e por fim, o colapso. Você sabe do que estou falando. Talvez você tenha visto isso na sua casa. Talvez esteja vivendo isso agora. Mas ainda há tempo. Ainda há conserto. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: amém, eu fui tocado por essa palavra. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. As lágrimas que você derramou não foram desperdiçadas. Cada uma delas caiu como sementes diante do altar de Deus, e elas germinarão. Mas até lá virá a prova, porque toda colheita vem depois da tempestade. Padre Pio dizia que as mulheres que oram pelos seus serão como muralhas invisíveis contra o avanço do mal. Você é essa muralha, mas precisa se fortalecer, precisa buscar de novo com intensidade, precisa voltar a lutar como antes. Você já esteve mais perto de Deus. Você sabe disso. Já sentiu a presença dele de um jeito que não sabe explicar. Já teve experiências que nunca contou a ninguém. E agora ele está te chamando de volta. Não porque ele precise de você, mas porque você precisa dele. E sem ele, nada mais vai fazer sentido. Nem o trabalho, nem a família, nem a vida. Porque só ele preenche o que o mundo jamais conseguirá preencher. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você está prestes a ouvir coisas que muitos evitam dizer, porque machucam. Mas a verdade precisa doer para curar. A fé morna está matando almas. Pessoas vão à igreja, mas saem piores. Rezam, mas não sentem nada. O espírito está adormecido. E Padre Pio alertava: quando o homem fingir que ama a Deus, mas amar o mundo em segredo, os céus fecharão seus ouvidos. E é o que está acontecendo agora. Deus está permitindo o silêncio para ver quem ainda clama mesmo sem resposta. Você consegue ver isso? Casamentos se desfazendo sem motivo, filhos se perdendo na internet, amizades sendo cortadas por ideologias, pessoas se odiando por opiniões. O amor está se esfriando. E esse é um dos maiores sinais do fim, segundo as Escrituras. Mas não é o fim do mundo físico, é o fim do mundo espiritual para muitos. E esse fim é silencioso. É quando a alma morre sem que o corpo perceba. Uma morte em vida. Um vazio que nada preenche. Você sente isso? Então não ignore. Esse vazio é um chamado. Quantas vezes você se pegou tentando se convencer de que está tudo bem, mas sabia que não estava? Quantas vezes segurou lágrimas na frente dos outros, mas desabou quando ficou sozinha? Isso não é fraqueza. Isso é sensibilidade espiritual. Você sente porque ainda está viva por dentro. A maioria não sente mais nada. Estão mortos espiritualmente, mas continuam agindo como se nada estivesse errado. Isso, Padre Pio dizia, seria o maior perigo, a anestesia da alma. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você quer um sinal? Olhe para o caos. Olhe para a banalização da fé. Olhe para o mundo que está tentando convencer as pessoas de que pecado é liberdade, que orar é coisa de fraco, que o inferno é invenção. O inimigo não precisa mais se esconder. Ele anda de mãos dadas com quem deveria combatê-lo, e muitos estão seguindo cegamente.
Padre Pio dizia: o engano será tão grande que até os fiéis sentirão dúvida. Você tem sentido essa dúvida? Então precisa fortalecer seu espírito. Talvez você tenha sido ensinada que o amor de Deus é incondicional. E é. Mas a presença dele não é. Ela exige renúncia, exige arrependimento, exige entrega. E poucos querem pagar esse preço. Muitos querem o céu, mas não querem abrir mão da terra. Querem as bênçãos, mas não querem os mandamentos. Querem o Cristo ressuscitado, mas rejeitam o Cristo crucificado. E isso está afastando a presença de Deus de lares inteiros. Você sente esse afastamento, a frieza, a indiferença, é espiritual e é real. Talvez você ache que está exagerando, mas pense, por que você ainda está ouvindo isso? Por que essa palavra está mexendo tanto com você? Porque é verdade. Porque você sabe que está sendo chamada. Porque já não dá mais para fingir. Deus está te dando mais uma chance. Não para te assustar, mas para te acordar. Porque o tempo que resta é curto. E a próxima Páscoa será decisiva para muitas almas. Muitas. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já sentiu que alguém próximo a você está sendo dominado por algo estranho? Mudanças de comportamento repentinas, frieza espiritual, agressividade sem motivo, vícios crescendo, palavras duras sem razão. Padre Pio dizia que espíritos malignos se alimentam de lares desorganizados espiritualmente e que o maior escudo contra isso é a oração contínua. Mas quem ainda ora de verdade hoje? Quem jejua com sinceridade? Quem sacrifica o conforto para buscar santidade? Você tem feito isso? Se não, talvez seja por isso que sua casa está como está. Talvez seja por isso que seus filhos mudaram tanto, que sua saúde está fragilizada, que a dor parece maior que antes. O mundo espiritual se alimenta do que você permite. E se você não fecha a porta, o inimigo entra e não sai facilmente. Não com frases bonitas, mas com lágrimas, com joelhos dobrados, com coração rasgado, com confissão, com entrega. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Agora preste atenção. O que eu vou te contar a seguir foi guardado por décadas. Um manuscrito de um monge que viveu ao lado de Padre Pio. Ele anotava os sonhos e visões do santo. E numa das visões mais perturbadoras, Padre Pio disse que via uma multidão com rostos apagados caminhando para um abismo, felizes, sorrindo, sem saber que estavam indo para a perdição. Isso te lembra alguma coisa? Olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que vivem exatamente assim? O abismo não assusta mais. Ele se tornou bonito. A perdição ganhou maquiagem. E o erro virou moda. Quem não se adapta é chamado de radical, de fanático, de ultrapassado. Mas a verdade é que muitos têm medo de mudar, porque sabem que mudar dói. É mais fácil ignorar, mas o preço da ignorância é a alma. E não existe dor maior do que a de perder a alma. Escreva: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você já sonhou com coisas que te assustaram ao acordar? Já viu vultos? Já sentiu presenças? Já teve arrepios inexplicáveis no meio da noite? Padre Pio dizia que os ataques espirituais aumentariam nos últimos tempos e que seriam mais sutis e psicológicos, que o inimigo não viria com correntes, mas com pensamentos, pensamentos de desistência, de medo, de fracasso, de suicídio, e talvez, só talvez, você tenha sido atacada assim, sem perceber. Esses pensamentos não são seus, são setas, e se você não se proteger, eles se tornam
parte de você. A mente precisa ser blindada, e isso não se faz com livros de autoajuda. Isso se faz com oração, com fé, com jejum, com decisões. Você precisa decidir. Precisa assumir o controle da sua vida espiritual antes que o mal assuma. E se já assumiu, então você precisa expulsar. E isso começa agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você ainda ama Deus, de verdade? Ou apenas diz que ama, mas não vive como quem ama? Porque amar a Deus não é só sentir emoção. É temer, é obedecer, é buscar mesmo quando não há vontade, mesmo quando está cansada, mesmo quando tudo diz para desistir. Padre Pio dizia que os fiéis dos últimos tempos seriam aqueles que continuariam mesmo sem sentir nada, que não se baseariam em emoção, mas em convicção. Você precisa ser essa mulher, precisa se levantar agora, precisa pegar o terço com força, precisa fechar a porta do quarto e clamar, precisa se desconectar do mundo e se reconectar com o céu, porque o tempo está se esgotando. E quando acabar, não haverá mais segunda chance. O que você fizer agora será determinante para os próximos anos da sua vida e talvez da sua eternidade. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Você ainda está aqui. Isso significa algo, algo espiritual, profundo, silencioso, mas poderoso. Porque nesse exato momento, enquanto muitos fecham os ouvidos para a verdade, você escolheu continuar. Isso prova que a sua alma ainda sente, ainda pulsa, ainda busca. E essa sede que você sente é divina. Vem do alto, não de fora. E se você ouviu tudo até aqui, é porque Deus não desistiu de você. Ele está te cercando com palavras, está falando através dessa mensagem. E se você continuar até o final, vai entender o motivo dessa inquietação que há dias, ou talvez anos, mora dentro de você. Padre Pio dizia que os escolhidos seriam aqueles que não desistiriam mesmo quando tudo parecesse desmoronar. E se tem algo que você conhece, é esse desmoronamento. Você já viu amizades se acabando sem motivo. Já viu pessoas que você amava virando estranhas. Já viu sua saúde oscilar. Já viu seus filhos se afastarem. Já sentiu a fé balançar. Já passou noites pedindo uma resposta. E ela não vinha. Mas talvez hoje ela esteja vindo. Não é sobre o que acontece fora. É sobre o que acontece dentro. O mundo lá fora está em colapso, as estruturas estão ruindo, a moral está sendo ridicularizada, a fé virou meme, os santos viraram lenda, e o sagrado está sendo pisado. Mas dentro de você, ainda que com dor, algo resiste, algo sussurra: não desista. E essa voz, essa insistência, é o próprio Deus dizendo: você não foi esquecida. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus, mas cuidado, porque o tempo da mentira se veste de verdade, e quem não estiver espiritualmente sensível vai cair, vai achar que está certo, mas estará cega. Padre Pio disse: a grande apostasia será invisível para os olhos carnais. Só os olhos da alma verão o que está acontecendo. Você tem sentido isso? Que algo está errado? Que tem algo escondido por trás de tantas coisas boas demais? Não é paranoia, é discernimento. E você precisa afiar esse dom agora mais do que nunca. A próxima Páscoa não será como as outras. Ela trará revelações, não à mídia, mas aos que têm fé. Os que estiverem atentos perceberão sinais, mudanças, pessoas caindo, máscaras sendo tiradas. Serão dias de abalo espiritual. Quem estiver na carne não entenderá, mas quem estiver em oração verá, sentirá, ouvirá e saberá o que fazer.
Por isso, você precisa se preparar agora. Porque quando acontecer, não haverá mais tempo para aprender, só para resistir. Você já percebeu como até as palavras perderam o peso? Como é raro ouvir alguém falar de céu e inferno, de pecado, de santidade. Tudo virou leve, fluido, superficial. Mas Padre Pio dizia que o inferno ria toda vez que alguém dizia que ele não existia. E ele existe, e está mais próximo do que você imagina. Ele não vem como fogo, ele vem como indiferença. E a indiferença é a sepultura da fé. Quantos ao seu redor estão assim? Frios, vazios, perdidos. E você, com o coração sangrando, tentando manter a luz acesa. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não se iluda, o mal age em silêncio e se instala lentamente. Vai tirando a sua vontade de rezar. Vai colocando sono na hora da oração. Vai distraindo a sua mente. Vai te afastando da missa. Vai fazendo você se acomodar. Até que, sem perceber, você já não sente mais nada. E a fé que você tinha vira apenas lembrança. Por isso Padre Pio gritava com a alma: combata agora enquanto ainda sente algo. Porque um dia poderá querer e já não conseguirá. Você está lutando, eu sei, mesmo ferida, mesmo sozinha, mesmo sem forças, mas está lutando. E essa luta não é em vão. Cada oração que você faz, mesmo cansada, é uma espada levantada contra o inferno. Cada vez que você perdoa quem não merece, você está desarmando o plano do inimigo. Cada vez que você reza pelo seu filho, pelo seu marido, pelos que te desprezaram, você está movendo o céu. Mesmo que pareça que nada está acontecendo, você já teve vontade de sumir, já quis simplesmente desaparecer, já pensou que sua vida não tem mais sentido, que ninguém se importa, que Deus te esqueceu. Isso é um ataque direto à sua mente. E Padre Pio dizia: quando você ouvir vozes que te dizem que é inútil, que Deus te esqueceu, saiba que essas palavras não vêm do céu, porque o céu nunca abandona quem sofre por amor. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você não imagina o quanto o seu choro tem valor. Aquela lágrima solitária no banheiro, aquela oração feita em silêncio, aquela missa que você foi mesmo sem vontade, aquele jejum feito mesmo na correria. Nada disso foi perdido. Tudo foi registrado no invisível. Padre Pio dizia que o céu pesa os sacrifícios que o mundo despreza, e que os maiores milagres não acontecem quando tudo vai bem, mas quando tudo parece estar desabando e você ainda decide confiar. E é agora que você precisa decidir. Vai continuar só ouvindo mensagens? Ou vai agir? Vai continuar esperando, sentir algo para buscar? Ou vai buscar mesmo sem sentir? Vai esperar a dor ficar insuportável para se ajoelhar? Ou vai se ajoelhar agora, antes que a dor te quebre por completo? Não existe meio termo. Não mais. O tempo da indecisão acabou. E se você não escolher hoje, talvez não tenha mais a chance de escolher amanhã. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio via o que ninguém via. O céu permitiu que ele sentisse a dor dos outros. Ele chorava pelos que não sabiam mais chorar. Sentia o peso de quem já estava entregue. Ele dizia que o mundo espiritual era mais real do que o chão onde andamos, e que quem não orasse seria tragado por forças que nem imaginava que existiam. Você tem orado?
Tem jejuado? Tem lutado com armas espirituais? Ou tem tentado vencer guerras espirituais com soluções humanas? Se nada está funcionando, é porque você está lutando com as armas erradas. Não é sobre força, é sobre fé. Não é sobre controlar, é sobre se render. E você precisa fazer isso hoje. Precisa parar tudo, olhar para o céu e dizer: Deus, eu não consigo mais, mas eu creio que Tu podes. E Ele ouvirá. Talvez não com resposta imediata, mas com presença. E presença muda tudo, até o desespero, até o luto, até o medo. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E agora? Chegou a hora de dizer a verdade final. Talvez a mais dura, mas também a mais libertadora. Você não pode salvar todos, mas pode salvar a si mesma. E se você for salva, poderá ser instrumento para que outros também sejam. Mas primeiro, você precisa escolher, precisa voltar, precisa se arrepender, precisa entregar. Deus está esperando há tanto tempo e você sabe disso. Sabe que tem adiado, que tem fugido, que tem postergado, mas hoje algo diferente tocou o seu coração. Não ignore, essa será sua chance. E se você chegou até aqui, é porque sua alma ainda clama, ainda crê, ainda luta, e Deus vai honrar isso. Ele viu cada lágrima, cada tentativa, cada fracasso, e Ele não desistiu de você. Porque Ele nunca desiste de quem ainda o chama. Ainda que com voz fraca, ainda que com o coração despedaçado. Por isso, mesmo que tudo desmorone ao seu redor, você será sustentada. Mesmo que venha o caos, você terá paz. Mesmo que o mundo inteiro pareça sem direção, você terá uma bússola dentro de si, o Espírito Santo. Escreva: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio sempre dizia: quem não tem mais nada, mas tem Deus, tem tudo. E você tem Deus. Ele está contigo agora, Ele está aí. Onde você está ouvindo isso? Te tocando, te puxando de volta, te curando, sem que você perceba. E se você sentiu isso, se alguma parte do seu coração foi tocada, então a missão dessa mensagem foi cumprida. Mas ainda não acabou. Há mais. Muito mais que precisa ser revelado. E no próximo vídeo, você vai entender por que 2025 será o ano mais decisivo da sua vida espiritual. Vai conhecer uma profecia escondida. Vai descobrir o segredo que os grandes líderes espirituais tentaram silenciar. E, principalmente, vai encontrar a resposta para a pergunta que tem pesado dentro de você há tanto tempo. Então, agora, respire fundo, diga amém nos comentários. E prepare-se para o próximo vídeo. Ele pode ser o mais importante da sua vida. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te sustente, que Ele te mostre o caminho e que sua alma nunca mais volte a dormir.